nós temos somente 30% das áreas rurais conectadas, né? Temos um universo gigante, e num país realmente continental como o Brasil, de 70%, né, de área ainda para ser conectada. Também temos outros dados importantes. Desses 30%, né, a maior parte, né, da conectividade levada ao campo é feito pelas PPPs, pelos provedores de pequeno porte. E a gente, como experiência, né, eu sou uma PPP também, tenho um provedor no interior, e a gente entende um pouco dessa dificuldade, né, de atender o campo. Geralmente, se inicia essa solicitação por uma simples necessidade de comunicação do campo com a área urbana, né? Mas o crescimento, né, quando essa conexão acontece em qualquer lugar, nós assistimos isso nas cidades, nas empresas, nas indústrias, e no campo não vai ser diferente. Quando a conectividade chega, né, a necessidade de crescimento ela é exponencial. A partir dali de uma simples comunicação, começa a necessidade de interconectar implementos agrícolas, né, que estão hoje altamente conectados, falando aí do nosso agro 4.0, a pecuária, a agricultura de precisão, né, telemetria, e isso demanda cada vez mais banda, né? E a forma que chega-se hoje no campo, né, geralmente satélite ou por torres através de links de rádio, a gente percebe que, em muito pouco tempo, a capacidade de atendimento ela exaure ali. A necessidade é tão grande que aqueles tipos de atendimento não mais atende à necessidade do campo. E isso precisa ser mudado de alguma forma. Existem estudos que falam que, após a área rural se conectar, ela tem um ganho, né, de até 25% de produção, né, e uma redução de até 15% nos custos de operação daquela área, né? E isso devido à tecnologia traz, né, para o agricultor. Isso mostra para a gente o quão é importante que essa conectividade realmente aconteça e que ela aconteça de uma forma que permita o crescimento. Não adianta levarmos uma conectividade, né, simplesmente que vai atender momentaneamente e, no futuro muito breve, ela não vai ter mais capacidade. Então, a gente enxerga que somente as fibras óticas, talvez, possam chegar nesses locais e dar essa conexão. Entendemos que, dentro da área rural, né, a conectividade realmente ela vai ser sem fio, né, ela vai ser... Mas a fibra, que para dar vazão a esse crescimento, a essa necessidade de banda, ela precisa estar ali. A Abrint ela tem feito um trabalho, né, de conscientização, né, tanto com a Anatel como o próprio Emicom, que a gente precisa realmente de ter uma desoneração do uso dos postes para chegarmos às áreas rurais. Esse é o grande empecilho hoje que nós temos, né? Os provedores ali, eles têm o apetite de chegar nessas áreas, mas a gente se deparou com a situação da conta não fechar, né? Hoje, enquanto na cidade, com um poste, você atende dezenas ou até centenas de clientes com um único ponto de conexão ali, na área rural é o inverso. Para atender uma única área rural, você precisa de dezenas e até centenas de postes para poder chegar lá, né? E isso tem inviabilizado, né, que os PPPs cheguem nessas áreas. Aí entra a questão, talvez, do incentivo público, né? Um financiamento realmente que seja a fundo perdido, né, que possa possibilitar que essas redes sejam feitas. Tá? Isso é necessário, o agro precisa disso, a gente sabe da importância do agro hoje na nossa balança comercial, né, no crescimento do país, e precisamos que essa conectividade, de alguma forma, realmente aconteça. Tecnologias, elas estão chegando, mas elas não conseguem acompanhar o crescimento depois que ela chega, né? É exponencial, realmente, e você instala um enlace de rádio para atender uma área rural, e, em pouco tempo, aquela capacidade que você instalou, que, no momento, era suficiente, com poucos, 2 anos, ela já não atende mais, aquele equipamento já fica obsoleto, né? E a gente não tem conseguido acompanhar o crescimento, né, com essas tecnologias. O satélite é a mesma coisa, mesmo com baixas órbitas, como o Max falou, hoje tem velocidades melhores, né, latências menores,
mas ela já vem apresentando oscilações, né, que no começo estava bem, mas ela já oscilações, e ela já tem deixado, trago problema para algumas áreas rurais que instalaram e tem feito algumas substituições, né? Então, essa é a preocupação da Abrint, né, e das PPPs, levar essa conectividade realmente significativa, ali, que ela vai resolver o problema a curto e a longo prazo, né? E, por isso, essa visão nossa que as fibras seriam um caminho, né, definitivo para chegar a essas áreas rurais, né, iluminar essas áreas rurais, e internamente, logicamente, ela vai ser atendida sem fio, né, com torres de telefonia, 5G, né? Porque a conexão realmente ela é sem fio, né? Mas a chegada desse atendimento, né, dessa conectividade, ela precisa acontecer com uma tecnologia realmente que ela consiga acompanhar esse crescimento, essa demanda, né? A gente fala ali de telemetria no início, de comunicação simples, de texto, né, de voz, que demanda baixa banda, mas hoje já temos equipamentos nas áreas rurais que estão falando em tratamento de imagem, inteligência artificial. Eu vi recente um equipamento autônomo, estava conectado a drones e fazia colheita de frutos, né? Então, o drone ali com imagens, ele analisava a imagem do fruto, tamanho, consistência, cor, né? E decidia se devia colher, se devia descartar ou se devia acionar o produtor rural que estava com algum fungo, alguma coisa que precisa ser tratada. Então, assim, e isso demanda, né, conectividade de alta banda, de alta qualidade e com estabilidade. Precisa realmente se preocupar que chegue uma conectividade realmente que acompanhe esse crescimento do agro, que vai ser muito grande nos próximos anos. A Abrint, ela tem algumas bandeiras que defende, né, para que os PPPs possam ampliar essa conectividade, né? Como a gente já colocamos aqui, o Ferrari colocou também, essa barreira dos 70% que precisa ser atingido agora, né, ela realmente não avança devido a questões realmente financeiras, né? Da receita para atingir aquelas localidades não ser suficiente para custear as despesas, né, que terá para chegar naqueles pontos. Então, é importante, né, as políticas públicas, a gente vê as políticas públicas avançando no Brasil, né, em relação a isso. A questão de financiamentos para os pequenos provedores, é importante a gente frisar aqui, a visão desses financiamentos precisam focar hoje naquelas pequenas realmente empresas de provimento de acesso, abaixo de 5.000 usuários, né? Porque hoje elas têm uma certa dificuldade de acesso ao crédito. Existe o crédito muitas vezes, mas ela tem uma certa dificuldade em acesso ao crédito, né, devido ao tamanho delas, né? Hoje a gente tem em torno de 80% dessas 20.000 empresas, elas são nessa categorização aí, talvez abaixo de 5.000 assinantes, né? Então são empresas realmente pequenas que não têm todo aquele amparo, né, tributário, jurídico de empresas maiores para estar, de projetos, de engenheiros, para estar acessando, né, esses recursos. Então, ela muitas vezes, no meio do caminho ali, ela desiste, né, por dificuldades, por burocracias realmente, né, exigências que são elencadas ali para elas se adaptarem àquele financiamento e elas ficam de fora, né? A gente foi recentemente, agora no final do ano passado, a gente foi procurado pelo BDMG em Minas Gerais, né, para entender por que eles tinham uma linha de crédito, né, para provedores, e queria entender por que essa linha não girava, né? Por que não tinha pessoas, né, para poder acessar. E aí, quando a gente conversando, já começou que o valor mínimo era 20 milhões. Você já eliminou 90% das pequenas, né, que tem condição de acessar esse crédito, né? Então, isso não... mas aí isso vai para os bancos que fazem esse intermédio, mas aí vem toda a parte burocrática, a parte difícil que esses bancos criam, né, com os pequenos para poder liberar. Então, esse é um ponto que a gente coloca, que precisa existir, né? Juros baixos, longo prazo, né? Carências, para que essa conta possa fechar. Faz 6E, né? A exploração do espectro em caráter secundário também é muito importante para a Abrint, né? A gente trabalha bastante isso para que realmente aconteça, né? Porque é uma outra forma de chegar, talvez de uma forma mais rápida e mais barata, né, para atender essas localidades. A questão principal, né, que a gente coloca também é a desoneração dos postes, né?
Hoje existe energia, com planos aí anteriores de, por exemplo, Luz para Todos, levou a energia praticamente quase todas as áreas rurais, né? Então, existe o meio de chegar. Os postos estão lá, né? Mas estão impossibilitados de usar porque o custo fica caro, né? Então, na verdade, hoje o custo já existe, as operadoras de energia já pagam esse custo, né? E talvez as políticas públicas, de alguma forma, né, já está começando a acontecer, a gente está vendo isso pela portaria que o Max citou, né, com a precificação agora feita ali pela Anatel e Anel, a gente espera que realmente venha uma diferenciação para o campo, para que a gente possa avançar com essas redes, né, e chegar aonde elas precisam.